Bem-vindos ao podcast O Meu Maior Tesouro. É um prazer ter você aqui comigo em mais esse episódio. Eu já te convido a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, a ativar o sininho, deixar a sua curtida e o seu comentário. E no final, se você não gostar desse vídeo, você tira o coraçãozinho, mas não esquece de colocar o seu coraçãozinho aqui. Eu quero te convidar hoje a assistir esse episódio que é muito esperado por mim e eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Agradecendo já aos nossos patrocinadores oficiais, os meninos da Explain. E se você ainda não conhece o trabalho deles, entra no Instagram deles para conhecer. Meninos, roda a vinheta! Bom, e hoje a minha convidada é uma pessoa muito especial, muito querida, que eu tenho certeza que se você é Campo Larguense, se você conhece ela, apresento a vocês a Maiara Gruba, a nossa Maiarita. Bem-vinda, Mai. Obrigada. Um prazer ter você aqui conosco, uma honra para mim poder conversar com você e podemos falar sobre o nosso maior tesouro. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz que finalmente deu certo, né? Até que enfim. Sim, mas Deus tem seus propósitos e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Ai, eu também tenho certeza. E aí, Mai, conta pra gente quem é a Maiara. Bom, a Maiara, eu gosto de começar dizendo que eu sou neta da Dona Brandina, sou filha da Arione, do Vladimir, nasci num lar cristão e eu fui criada na igreja. A gente tem esse costume de dizer, né, na tarde de oração, nas quintas-feiras da bênção, na tarde da bênção. Então eu cresci com essa bagagem, né, vendo a minha mãe e minha avó sempre indo para a igreja. E hoje, com a profissão que eu tenho 34 anos, sou casada e hoje eu sou uma influenciadora cristã. É assim que eu gosto de ser conhecida. Que legal. E tenho certeza que é, viu? E, Mai, que legal saber que você nasceu num lar cristão, que é um prazer, é um privilégio pra gente, né? Nascer num lar cristão. Sim. Como é que foi isso pra você desde a infância? Porque hoje, eu não sei se talvez hoje as coisas estejam um pouco mais tranquilas, mas eu me lembro que na minha época de criança, não era legal ser filho de crente. Eu sofri bastante bullying por isso. Como é que foi para você a tua infância? Como é que foi crescer na igreja? Olha, a minha mãe sempre foi uma pessoa que vivia em disciplina na igreja. Sério, por coisas assim que hoje não tem mais essa questão como pecado, né, digamos assim. Então a minha mãe, ela sempre foi a pessoa que aparava o cabelo, né, nas igrejas com doutrinas, ela passava base na unha. Então assim, eu sempre via a minha mãe servindo a Deus, mas ela teve um momento da vida dela que ela falou, olha, eu vou para uma igreja que não é de doutrina, né? Aí ela foi e eu cresci nessa igreja, mas em contrapartida, eu tive um momento da minha infância que foi muito marcante, que eu estava na igreja com a minha mãe, mas eu frequentava as tardes de oração na igreja da minha avó, e a igreja da minha avó era com doutrina. E quando eu ia na igreja da minha avó, eu participava de muitas atividades lá. E eu estava até falando para o meu marido, nossa, eu acho que esse senso que eu tenho hoje da vestimenta, eu tomo muito cuidado a forma como eu me expresso no meu Instagram, que eu faço um provador, enfim. E esse senso de decência, digamos assim, veio desse pastor, que era o pastor da minha avó. Então ele pedia para que eu, né, usasse saia quando eu fosse lá na igreja. Veja, eu estudava num colégio, era período integral e eu gostava muito de esportes. Eu jogava vôlei, handebol, Sempre, né? então, desde Sempre. E, claro, a gente tem a roupa esportiva, né? Hoje em dia eu corro, a gente tem a roupa esportiva para cada atividade. Então ele falava, pedia que eu não fosse de uniforme, né? Mas mesmo assim, eu cortava o cabelo, tudo, mas eu não pintava a unha quando ia na igreja da minha avó. E essas coisas foram plantando tantas sementes no meu coração, sabe? Que tem coisas que hoje eu olho e veja, eu estou falando do meu particular, né? Eu olho e sei que Deus quer aquilo de mim. Eu sou membro há 20 anos já, esse ano vai completar, da mesma igreja que nós nos mudamos, viemos de Ponta Grossa para Campo Largo.
Eu e minha mãe, eu tenho muito orgulho de dizer que nós somos ovelhas do pastor Evaldo já há 20 anos. E é sobre isso, a nossa igreja não tem doutrina, mas a gente entende que o cristão tem que ter um comportamento, tem que ter uma regra, uma conduta. Nós estamos o tempo todo sendo observados, todos nós somos influenciadores, né? Sim. Hoje em dia se fala muito da profissão influenciador, mas você é uma influenciadora onde você está, né? Todos nós somos influenciadores aqui, de alguma forma. Tem alguém que olha para nós e se inspira na nossa ação, na nossa fala, no jeito que você conduz as coisas, como você conduz o seu casamento, como você educa seus filhos. Então é sobre isso. Então a gente tem que ter uma ordem e um equilíbrio para com as coisas. Nem de mais, mas também nem de menos. Por isso que nós temos que ter relacionamento profundo com Deus, para entender o que Deus quer de você, quais são as renúncias que Deus quer de você, quais são as renúncias que Deus tem para mim. E é assim que a gente constrói a nossa vida. Então essa parte que você falou sobre a minha infância me marcou muito, assim, sabe? Essa construção, você entender por que uma igreja tem doutrina, por que a outra não tem. Não é sobre certo e errado, é sobre onde Deus quer que você esteja, onde você se sente à vontade servindo ao Senhor. É sobre isso. Que incrível, né? É a modéstia, né? E é muito engraçado você falar isso, porque eu já percebi que Deus pede coisas diferentes para cada pessoa. E geralmente Deus vai nos provar, inclusive, naquilo que é difícil para nós, né? Sim. Então, é muito válido isso que você falou, que pode ser que para outras pessoas Deus não tenha pedido para a pessoa, sei lá, não cortar o cabelo ou não usar suas saias, né? A gente sabe que existem muitas igrejas, a igreja da minha mãe é uma delas, que tem uma formalidade maior e que não vê com bons olhos, né? Que não enxerga isso como boas práticas. Então, e também você saber onde você está, você saber se portar onde você está, você ter respeito onde você está. Se na igreja era para usar saia, por que você vai lá de calça para afrontar o lugar onde você está? Você tem que somar, né? Nem dividir, nem diminuir. E respeitar o ambiente que você está. Eu acho que tudo é sobre a sua hora da fala, a sua hora de entrar, a sua hora de sair, o seu momento de ter aquela postura e não ter. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Em todas as áreas, não só porque você é da igreja, você não está na igreja, mas tudo, a parte profissional, né? Tem um momento de se calar, um momento de falar. Então é sobre isso. Eu costumo dizer que a igreja, o nosso relacionamento com a igreja é como um casamento. O casamento não é porque teu marido tem defeitos que você vai se divorciar dele. Sim. Mas você precisa honrar o teu marido. Então, numa denominação, é a mesma coisa. Então, escolheu estar numa denominação, se lá tem que usar saia, use saia. Não esteja lá para envergonhar a sua igreja, o seu pastor, né? Não está contente, não está feliz com a doutrina, né? Com os usos e costumes daquela igreja. Procure uma igreja que você vai estar feliz, mas não desonre o lugar onde você está, né? Isso também é uma forma de temor a Deus, né? De não desonrar aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. E que legal, Mai. E aí vocês moravam em Ponta Grossa, então, e vieram pra cá? Sim. Até foi um sonho que a minha mãe teve, né? Deus falou com ela nesse sonho e mostrou toda a nossa trajetória, que ele tinha essa mudança, né? Tua família toda é de lá? Toda de lá. Vocês vieram só as duas? Nossa. Somente. Pela graça de Deus. Literalmente, né? Dona Arione, corajosíssima. Dona Arione é corajosa. Dona Arione ela é inspiradora. Né? Claro que Jesus foi o maior influenciador que já existiu em todos os tempos, mas assim, na minha vida, minha mãe é uma grande inspiração mesmo, assim, de força. Minha mãe nunca se abateu, assim, sabe? Nunca vi ela, ai, não vou conseguir, ai, como... Sabe? Não, eu vou fazer. O que tem para fazer? Qual é o problema? Ah, tá. Então vou resolver assim, assim, assado. Ah, não consigo assim, mas espera, eu vou ver outra saída. Sabe? Não tem saída. Senhor, tô aqui, fala comigo. E eu aprendi isso, sabe? Essa dependência do Senhor para todas as coisas da nossa vida, sabe? Eu vi a minha mãe renunciar muitas coisas, né? Então, como você falou da renúncia, realmente, não é fácil você ser cristão hoje em dia, porque a renúncia não está voltada para algo. Eu
gosto de água, mas eu vou por Deus, eu vou renunciar isso aqui, ó, Senhor, tá? Mas a água não faz falta na sua vida, você não tem tanto prazer nessa água, né? Então a renúncia sobre coisas que realmente nos custam, né? Sim. Uma coisa que aconteceu comigo semana passada, sobre renúncias, né? Eu poderia ganhar um bom dinheiro vendendo os meus desapegos, as minhas coisas, porque realmente tem uma rotatividade grande de roupas, de calçados, por conta do meu trabalho. Então, assim, eu não sou de ficar acumulando, né? E eu tenho esse propósito, eu sei que Deus quer isso de mim. Então, a renúncia, você vai na contramão das coisas. Tá todo mundo fazendo assim, Deus quer que você faça assim. Então, eu disponibilizo, né, faço essa distribuição dos desapegos, das minhas peças para pessoas específicas que Deus coloca no meu coração. São situações únicas. Eu tive uma situação no mês passado, o marido veio e falou, você lembra aquele vestido que você deu para minha esposa? Ah, lembro e tal. Aquele vestido mudou a vida dela. Ela precisava tomar uma decisão de autoestima, fazer uma cirurgia para melhorar e tal. E quando ela vestiu aquele vestido que eu tinha mandado para ela, o que ela viu foi no dia eu vesti o vestido, falei, nossa, esse vestido faz um ano que eu não uso ele, eu vou tirar ele do guarda-roupa. E aí eu encontrei ela falou, nossa, que vestido lindo! Espírito Santo, é dela. Na hora, assim, Deus tocou no meu coração, é pra ela que você tem que mandar. Eu cheguei no outro dia com a sacola, até meio constrangida, porque eu não tinha muita intimidade. Falei, olha, lembra aquele vestido dela? Quero. Você não se importa? Ela, não, eu quero, eu vou amar e tal, tal. E o marido, meses depois, falou, aquele vestido mudou a vida da minha esposa. Então isso não tem preço, não tem preço. Como é que eu vou voltar para vender? Não sei o quê. E é sobre isso. Outra situação sobre a renúncia, eu fui convidada para um grande evento que vai acontecer em Curitiba. De um artista famoso, uma famosa, camarote, tudo. Um sonho, assim. Um sonho mesmo. Aí eu olhei, eu mandei pro meu marido, eu dou print e mando pro vídeo. Falei, amor, resposta, não vou, sou crente. Mas aí eu falei, olha, tá, não vou poder, né? E aí assim, aí eu contei pra uma amiga minha. Minha amiga, o quê? Você disse não pra isso? Maiara, dá pra mim, deixa eu ir, eu compro, vende pra mim. Não é sobre isso, né? Aí isso foi na parte da manhã que o marketing entrou em contato comigo. Daí eu falei não. Aí depois do almoço, uma marca que eu nunca imaginei na vida ser notado pela marca. Eles me mandaram, olha, a gente gosta, a gente vê que você usa e é uma marca de luxo. E nós vamos ver uma possibilidade aí pra gente trabalhar junto em algum momento. Você entende, assim, como que Deus faz as coisas? Engraçado, né, que pode ser que você que esteja em casa pode falar, ai, mas é coincidência. Não existem coincidências. Não existem coincidências. Eu fiquei na UTI e o médico disse pra mim que existem deucidências. E nunca mais eu esqueci isso. Se você sentiu no seu coração de dar uma peça de roupa pra alguém, dê. Porque isso não vem de você. Principalmente se for uma roupa que você goste. Se que for te algo, custa, exatamente. Né? Se você tem alguma coisa na sua casa que talvez você sentiu de dar para alguém, dê, porque o Espírito Santo fala conosco diariamente, mas a gente, por muito tempo, a gente não consegue entender e a gente não consegue ouvir, a gente, é uma intuição, não. É o Espírito Santo falando para você e muitas vezes a gente não é obediente em obedecer aquilo que Deus tem feito. E as renúncias, elas vêm acompanhadas de benefícios, porque a renúncia, veja, um convite desse, a gente sabe que no mundo dos eventos e tudo mais, uma renúncia, ela não é apenas uma renúncia. Você renunciar a um grande evento pode significar você renunciar a todos os eventos que aquela empresa, que eles fizeram. E a partir do momento que você se posiciona como uma pessoa cristã, as renúncias, elas precisarão acontecer. E a gente precisa sustentar isso. Sim. Mas o Senhor nos traz benefícios depois da renúncia, né? Exatamente. Com Deus não funciona de uma forma, uma troca, né? Barganha. Mas a renúncia é um nível, ela é uma chave tão poderosa, é uma mesa que você se assenta.
E não é para qualquer pessoa, porque realmente custa, Sim. né? Eu tenho outras áreas da minha vida que eu fiz renúncias assim, que realmente, como eu tô falando, custa. Às vezes eu falo, eu queria. E eu falo para Deus, ai, Deus, eu queria. Tem certeza, Deus, que não? Sabe? E deu, não, eu tenho esse propósito. E você acha que não é exatamente naquela área que você é mais tentada? Ou que, por exemplo, com o meu trabalho que eu tenho mais acesso? Mas sério, a gente faz pra você. Mas pra você, a gente... Meu Deus, como eu queria. Mas não, eu não posso, obrigada. Você tem outra coisa pra gente conversar? Então, assim, só que em contrapartida... Ai, Sil, é como se houvesse a renúncia, mas a hora que eu preciso, assim, ele tá ali, sabe? E ele tá ali de uma forma genuína, real, verdadeira, e que não é, você começa a entender que não é só sobre você, não é sobre a sua renúncia, é sobre a sua escolha, é sobre um todo, sabe? É sobre a influência, a consequência que você causa na vida das pessoas, né? E todo dia é uma luta, né? Você se sentar na mesa da renúncia, usar a chave da renúncia, alcançar esse nível, sabe? Eu já tive algumas experiências com Deus particulares, através de sonhos, de pessoas que Deus já mandou na minha vida, palavras que essas pessoas já entregaram. Nesse sentido, olha, para o nível que Deus quer te levar, onde Ele quer te usar e como Ele quer te usar, é preciso você mudar. Então é uma constante mudança, a gente tem que ter posição com o nosso vocabulário, a gente tem que ter posição com o que alimentamos a nossa mente. Não é muito bom assistir uma série super legal, então a gente gasta tanto tempo com essas coisas que não, né, não é errado, mas assim, nós não renunciamos muitas vezes para buscar aquilo que vem do alto do céu, né? Então, assim, é sobre isso, é algo muito maior do que a gente acha que é só com a gente, que é só comigo. Você veja no exemplo do vestido que você deu, muitas vezes o ganho que nós temos com o Espírito Santo não é financeiro, não é eu renunciei a um evento e ganhei outro, mas é você saber que você fez diferença na vida daquela pessoa, que Deus te usou como um instrumento para poder abençoar a vida daquela pessoa, fazer com que a pessoa ficasse melhor, né? Ela tivesse... melhorasse a autoestima, no caso dessa pessoa. Então, eu tenho conversado muito com Deus que eu quero ser participante daquilo que Ele tem feito. Um instrumento, né? Pedido para Ele para que eu não atrapalhe, porque muitas vezes as nossas atitudes, elas acabam atrapalhando aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas e na vida das pessoas. Mas se o Senhor puder me usar, Ele pode usar qualquer um, Ele não precisa de mim. Mas se Ele puder me usar, eis-me aqui. Só que é uma oração perigosa, porque muitas vezes você nem quer naquele momento, não é a pessoa que você quer, porque é muito bom você fazer coisas com quem você tem afinidade, né? Agora veja, nesse caso específico, você nem conhecia direito a pessoa. Sim. Corria o risco de você chegar com o vestido e a pessoa dizer, não, mas eu não quero. Ou, né, a gente sabe que quando é o Espírito Santo que manda, não tem esse risco. Mas a nossa carne, ela tem medo. Chegar lá e a pessoa dizer, nossa, se ofender. Né? Sim, sim. Você sabe isso que você falou sobre a gente escolher as situações que nós queremos ser usados. Eu tive alguns momentos assim que, Deus, mas eu não quero assim, eu não quero que seja dessa forma. A gente tem isso, né? Sim. Querer sugerir para Deus como Ele deve fazer as coisas, né? E Deus me ensinou assim, através de uma mensagem que eu ouvi, que quando Marta foi receber Jesus, ela estava esperando Ele. E ela sabia o que Ele tinha para dar. Só que, quando Ele estava sozinho, no mínimo, tinham 12 com Ele. Melancólico, colérico. Sim. Todas as personalidades. 12. Você tem noção do que é 12 homens na tua casa? Comida. 12 homens usando o banheiro. Você tem noção? Porque eu sou naquela época, da casa. É hoje que tem gato, exatamente. Eu fico pensando assim, você recebeu uma pessoa e você está esperando aqui, né? Vamos falar de Jesus, né? Que honra receber Jesus na casa. E aquelas pessoas ali, mas para receber Ele tem que ter todo mundo. Você não pode escolher. Se fosse pouca gente, seria Não, e digo mais. Sabe quem que estava no meio? Judas. Sim. O traidor, entende? Então a gente não pode ficar, Deus, olha, eu quero estar aqui,
e eu vou aqui e ali. Mas Lembra? ali eu não vou. Lembra o livro que a gente, né, meu nome é 001, da pastora Flávia Reis. Ela foi pro exército, né? Você já pensou? Eu fico pensando, meu Deus, se Deus me manda ir lá pro mato. Por isso que eu evito trilhas. Mas eu já pensei, meu Deus, já pensou Deus me pegar nesse ponto fraco? Tipo, eu não gosto, entendeu? Mas já pensou se eu tiver que enfrentar? Aí você vai dizer, não vou pra Deus. Eu sei que tem pessoas que dizem não pra Deus. Eu acho perigoso, assim. Acho que eu não vou ter essa coragem. Se Ele está me mandando, Ele vai me capacitar. Mas, assim, não podemos escolher. Então, ter Jesus é ter justamente... Não é sobre tratar dos reis. Não é sobre uma conversa com alto nível, sempre. Né? Sim. São as pessoas que mais precisam. E é o próximo. E é o próximo como a ti mesmo, que deve ser amado. Então é sobre isso, sabe? E quando cuidamos dos pequeninos, cuidamos também de Jesus, né? Então, mais uma vez eu te falo, se Deus tem te pedido para fazer alguma coisa, para dar alguma coisa para alguém, para suprir a necessidade de alguém, seja financeira, ai, ninguém do nada, ai, que vontade de pagar a conta de luz da Mayara. Ninguém tem eu tenho essa vontade, sabia? Não, ninguém tem essa vontade, Mas- mas se Deus toca no seu coração, não Viu? tem como Mas ser de uma outra forma, sabe? O Vini me segura muito. Sério, guria. Nossa, se eu pudesse, assim, eu queria criar um centro de acolhimento para cachorro. Eu queria, sabe, assim, pagar a conta das pessoas, sabe? Parar a pessoa na rua e falar assim, não filmar nada. Sabe, assim, quanto te ajudaria? Posso pagar uma conta tua? Eu quero ser essa pessoa um dia, sabia? Amém, isso é Eu legal. quero, porque assim, é tão bom quando alguém vem fazer um negócio, né? Eu não sei, eu já recebi várias providências de Deus, assim, inesperadamente, assim. Então, e é sobre isso também, né? Aquilo que a gente dá, que a gente recebe, que é bom, você quer, né? Transbordar na vida do Exatamente. outro. Então, é muito bom, é melhor dar do que receber. E são coisas que são de Deus, porque nem do nada você não acorda de manhã querendo pagar a conta de ninguém. E ter Você condições para isso. Muitas vezes você deixa de pagar. Quantas vezes de Deus me pedia as coisas, eu falo, Deus, se eu Sério. pagar a conta de luz dele, eu não vou poder pagar a minha. Sim. E eu fui e fiz a vontade de Deus e fiz aquilo que o Senhor mandou. E quantos foram os ganhos? E a conta, sempre Deus mandou Deus o dinheiro provê. das minhas contas. Então, assim, o quão bom é ser participante daquilo que o Senhor Sim. tem feito, né? Fazer parte do reino genuinamente, né? E custa, porque custa a coragem de você ir lá, custa você ir sem pensar no resto, porque tudo pode dar errado. Então, Mas a gente tem que obedecer. confiar que o Senhor, eu sou um pouco ousada nessa parte, assim, sabe? Eu falo, Deus, vem comigo, Jesus. Eu tô entendendo o que o Senhor tá falando no meu coração. Aí eu vou dizer lá pra mulher que não tá com diagnóstico, que não pode ter filho, que o Senhor tá mandando eu cantar a música pra ela? Que foi o que aconteceu na minha igreja. Tá bom, Jesus, mas ela vai ter que ter um filho, tá? E aconteceu. Entende? Então, assim, é muito também sobre o que você crê que ele Sim. pode, até onde ele vai. Sabe? Porque falar, ele fala com todo mundo, Sil. Deus está falando nas circunstâncias, no olhar de uma criança. Sim. O Senhor está falando conosco o tempo todo. E quanto você crê que ele faz? Quanto você está disposta a deixar por ele? Sabe? Para você alcançar outros níveis nele. E você sabe que muitas pessoas me perguntam, eu falo assim, porque Deus falou comigo. Como que Deus falou com você? Muitas vezes é nessas pequenas coisas, né? Deus começa a falar, talvez te pedindo coisas. E quanto mais você obedece, mais você conhece a voz dele. E hoje eu tenho uma intimidade muito grande com Deus, de ter conversas com ele. Sim. E eu sei quando é ele, eu sei quando é da carne, eu sei quando é do espírito, eu sei quando é ele que pede. Mas isso não aconteceu de uma hora para outra. É a obediência de todas as vezes que ele pedir, fazer, e vai aumentando a tua intimidade, a tua entrega, o teu conhecimento sobre quem Deus é. Então comece, sabe? Você que está nos ouvindo, nos assistindo agora, comece. Aquilo que Deus pedir para você fazer, faça. E você vai começar a ouvir mais a voz dele, porque pessoas obedientes
Deus pede coisas a pessoas obedientes, porque Deus pede coisas a todas as pessoas, mas aqueles que são obedientes, eles têm recorrência em ouvir a voz do Senhor. E ai, mãe, que lindo, né? São tantas histórias, Deus é tão bom e Ele faz tantas maravilhas na nossa vida que é até difícil da gente explicar. É só quem vive para poder entender. Até como você falou, é difícil explicar, né? Porque é um processo, é uma experiência aqui, é uma realização aqui, é um não aqui, é um silêncio de Deus aqui, sabe? Eu tô numa fase de mudanças da minha vida, literalmente. Há mais de um ano, Deus tem mudado a minha vida, em todas as áreas. Amizades, trabalho, a minha localização física. E você sabe que todas essas mudanças me trouxeram marcas, não só no meu psicológico, no sentido de percepção e amadurecimento, mas também físicas, né? Eu contei até no Instagram lá a história da minha aliança, né? Ela foi perdida na mudança. E justamente no ano que eu e o Vinícius estamos completando 10 anos de casados. Aí ele me deu uma aliança nova, um anel novo. Isso não é um acaso. Isso é algo especial. Aquela aliança era muito especial para mim, que era a junção das alianças dos meus pais, né? Minha mãe guardou a dela, do meu pai, e no meio uma minha aliança com as esmeraldas. E ela juntou, aí tinha o nome do meu pai, dela, ela colocou o do Vinícius no meio, me deu de presente. Aí tinha o outro anel, solitário. Mas tudo é um significado, é Deus falando. É uma fase nova, é tudo novo. Aí a gente mudou de lugar físico. Aí no processo da mudança, literalmente, de tirar os móveis de um lado para o outro, eu tive muitas coisas que foram quebradas, que foram danificadas. Tem outras que não estragaram tanto, mas eu consigo ver a marca dela lá. Entende? Eu vejo Deus falando comigo em cada detalhe. Quando eu compartilhei isso no Instagram, eu recebi falar que é muitas mensagens, ok, isso é comum. Mas assim, tipo, textão. As seguidoras falando, olha, como Deus falou comigo, Mayara. Eu tô vivendo mudanças que eu não tô aceitando. Eu estou vivendo mudanças, até comentei, eu tenho essa maturidade de entender e aceitar Deus. Amém. O Senhor está mudando, está fazendo. O Senhor permitiu que isso fosse estragado. Amém. Só me ajuda a repor. É a única coisa que eu peço. Surtar. Sim, entende? Não é fácil muitas vezes, né? Por exemplo, a aliança é uma coisa que você gostava muito, que tinha um valor sentimental. É uma história. É a tua história, a história da tua família, dos teus pais ali, né? Então, o Senhor me ajuda a não sofrer tanto com isso, porque nós somos seres humanos. E não é assim simples. Quantas vezes a gente já teve que fazer renúncias que até hoje você lembra, né? Que dói. Que dói, exatamente, que custa. Mas Jesus pagou um preço muito mais alto do que as nossas renúncias hoje. Exato. Então é sobre isso. E é um processo que eu tô vivendo, sabe? Tem dias que às vezes eu penso, meu Deus, e agora? Porque realmente a gente não sabe como será. Mas, ai, Deus, eu confio tanto em Ti, Senhor, me forja, me esconde, me ensina, sabe? É isso, a minha oração tem sido essa, obrigada pela providência, que bom que eu estou aqui num lugar legal, que eu gostei, né, que eu gosto de estar, que bom que deu certo, que eu estou reconstruindo alguns itens, coisas da minha vida. Uma coisa muito interessante também que aconteceu, que está acontecendo agora nesse processo, eu até amo falar isso, porque veja, eu sempre fui a anfitriã da turma, de todas as turmas, né? Minhas amigas, em todas as áreas, as amigas da faculdade, amiga disso, daquilo. E eu recebia as pessoas na minha casa, né? Sempre a mesa posta, sempre, né? Abelhas, coisas que eu gosto, tudo xícaras de luxo, borboletas, tudo, né? E agora é um momento que eu já arrumei todas as minhas coisas. Mas eu não consegui ainda arrumar as xícaras, porque falta o móvel, foi o último que nós deixamos, até por uma questão de logística da casa. E Deus colocou assim no meu coração, agora você vai ser servida. E Ele não só colocou no meu coração, Ele mandou uma pessoa fazer um café para mim e falou, Mayara, eu estava arrumando aqui e Deus falou que era para chamar você e a tua mãe, mas que essa mesa era para você.
e que eu deveria servir você. Que agora é um tempo de você ser servida, mas não é só a questão da mesa física, também é uma questão espiritual, uma questão... Então, assim... Cuidado de Deus, né? Sabe? As mesas são uma terapia. Então, assim, as pessoas, né, que estão nos assistindo, façam mesas, chame pessoas, tenha conversas profundas, tome um café com alguém que vá te dar um conselho, que já venceu na vida, uma pessoa que tenha frutos na vida. Ah, você está com um problema no seu casamento? Vá falar com alguém que vence no casamento, que já venceu uma crise, que tem frutos. Tem um bom casamento. Exato. Não com um que testemunho. Tem um casamento destruído, né? Não vá reclamar do seu marido para uma pessoa que reclama do marido dela também. Vai falar do seu marido. Primeiro que não deve nem falar do marido, mas se for pedir algum conselho, converse com alguém que tem um casamento sólido, porque saudável. Muitas vezes a gente pede conselho para as pessoas erradas também. Né? É isso que as pessoas têm errado. Boas mesas nos ajudam com isso. Exatamente. Rede social não diz nada sobre as pessoas. As pessoas maquiam, é um recorte da vida delas. O que revela o que elas são os frutos. A gente foi numa conferência e agora recentemente no Rio de Janeiro o tema foi raízes fortes, frutos saudáveis. Precisamos ser mulheres enraizadas. O que é uma mulher enraizada? Enraizada na palavra, enraizada na comunhão com Deus. Por isso que eu tenho muito orgulho de dizer que nós somos membros há 20 anos da mesma igreja. Quantos convites para ser membros de outras? Não que as outras não sejam boas, mas é sobre raiz, é sobre saber o seu lugar no reino. Você pode estar em comunhão, como temos boas amigas das outras, né, igrejas, você mesma, entende? Então, se a gente troca tanto, a gente se assenta à mesa com essas mulheres abençoadíssimas. Mas eu e a minha mãe e o Vinícius sabemos o nosso lugar. Nós entendemos que Deus quer que nós estejamos ali para frutificar naquele meio, naquela doutrina, naquele lugar. O outro lá, a gente troca ideias, experiências, é maravilhoso. Mas é sobre isso, as pessoas estão indo de igreja em igreja, elas não estão buscando Cristo. Elas querem algo para elas. Exatamente. Sabe? E daí a pessoa e aí? Cadê a sua raiz? É só a árvore com folha, com a folha bonita, robusta. Mas ela não tem raiz, porque daí vem o vento, derruba. Sim. Então é sobre isso, sabe? A gente tem que estar enraizada e participar de mesas. Olha, se tem algo que eu posso falar hoje aqui nessa entrevista, que as pessoas participem de mesas sólidas, tenham conversas profundas, ouçam verdades sobre você mesmo, sabe? Peça para ser criticadas, peça para a pessoa apontar algo a seu respeito, que a gente precisa parar e pensar. Sim. Né? Porque às vezes nós criamos alguns conceitos que não são verdadeiros a serem seguidos. Né? E achamos que estamos fazendo certo. Por isso que muitas vezes a pessoa ela está ali, ela sempre está em círculo na vida, naquela área da vida dela, não consegue avançar para frente, porque ela está presa num conceito que ela mesma criou e não tem ninguém para ajudar. E a ajuda é essa, falar a verdade, participar de conversas enraizadas, né? Com força, com espiritualidade e verdade. E hoje a gente vive num mundo que é tão caótico, a gente tá correndo sempre, uma correria tão louca que a gente hoje não consegue parar para tomar um café com alguém. Hoje a rotina vem nos engolindo, então a gente precisa criar momentos para estar com pessoas que façam de fato diferença nas nossas vidas. Exatamente. Ouvir conselhos e críticas de pessoas que a gente sabe o fundamento da vida daquelas pessoas. Exatamente. Porque a gente precisa também pensar muito antes de você pedir um conselho para alguém. Porque às vezes a gente pede conselho para pessoas erradas. Você pedir para a pessoa apontar um defeito em você, uma pessoa que não seja uma boa pessoa, ou uma pessoa que tenha uma intenção ruim sobre a sua vida. Sim, inveja, que ela não te conhece. Exatamente. Em vez de te construir a crítica construtiva, né? E aí, criar ambientes mesmo, porque as coisas não acontecem do nada. A gente precisa ter esses momentos, né? Eu recentemente tive um momento com as minhas amigas também, que são amigas da vida toda. E que delícia você sentar à mesa com pessoas que você sabe que amam você. Mas a gente precisa disso, porque são momentos extremamente raros, mas são tão preciosos que quando eles acontecem, eles ficam gravados na nossa memória. Uma dessas nossas amigas, ela é pastora e psicóloga.
Ela fala, gente, isso aqui é uma terapia. Sim. O efeito no ser humano, na cabeça do ser humano, falando fisicamente, é como se fosse o da terapia, que você coloca pra fora, que você ouve um conselho, que você tá ali. Só que muito mais, né? Ainda mais com mulheres de Deus, com mulheres enraizadas, com frutos. Então é muito mais profundo, a consequência, o alimento é muito maior, né? E pessoas que amam Cristo te aproximam de Deus. Total. Porque não tem como você... Não tem como falarmos sobre outra coisa que não seja dele. Porque ele é o nosso maior tesouro, né? O nome desse podcast é o meu maior tesouro por isso. Porque aqui vem pessoas que têm Cristo como seu maior tesouro. Não tem como você falar com uma pessoa apaixonada por Jesus e não falar sobre ele. Então, pessoas apaixonadas por Cristo vão te levar a estar num lugar mais profundo com ele. A ter essa necessidade de ter mais fome, mais sede pela palavra, pela presença. Então, seja intencional, porque, eu não tenho essas amigas, busque, sabe, procure um grupo para poder pertencer. Seja essa amiga, incrível. Exatamente. Quantos grupos de mulheres tem hoje que são acessíveis? Nas igrejas tem. Exatamente. Eu acho que as pessoas acham que elas precisam ser convidadas, elas vão ficar quietinhas. Ninguém me chama, não vou. Faça uma mesa você. Exatamente. Se ninguém te chama, faça você uma mesa. Faça uma mesa bonita com aquilo que você tem na sua casa. E chame as pessoas, né? Convide as pessoas para estar com você. E eu tenho certeza que sua vida vai ser muito edificada, né? Transformada. Eu sou prova viva disso. Eu tenho certeza disso porque é o que eu vivo também. Sim. E, mãe, como é que foi tua adolescência? Teve algum momento que você se afastou de Deus? Como é que foi isso para você? Se eu me afastasse, eu estaria viva. Dona Arione. Ela foi uma mãe, pelo jeito, muito bem firme. Muito firme, apanhei muito, tudo bom. Jura? Sim. Nunca imaginei. Sistema bruto. Quem manda aqui sou eu, come do meu feijão, vai me obedecer. Você vai orar debaixo do meu pé. Isso! Quem manda aqui sou eu. Você não é todo mundo, leva a identidade que você morrendo vai ser enterrado como indigente, aquele medão, assim. Olha, eu sempre fui uma pessoa tranquila, mas sim, tive as minhas vontades, porque todo adolescente tem, né, de você conhecer o mundo, de você ser o dono da razão. E a minha mãe, eu ouso dizer assim que ela foi muito inteligente na questão assim de lidar com essas questões. O que ela fazia? Mãe, quero sair em tal lugar. Aí algumas regras eram regras, né? Alguns princípios da igreja, tudo eram invioláveis. E ela falou, se você infringir essa regra, você não entra mais na minha casa. Jura? Sim, e eu sabia, era verdade aqui. Nossa, talvez, assim, ela não ia me abandonar, assim, mas, nossa, sério, eu acho que minha mãe, ela não ia mais falar comigo, então, eu acho que, eu não sou mãe ainda, né, mas eu penso, assim, que quando o pai cumpre com o que ele fala, mesmo que seja uma coisa simples, por exemplo, um bebê, né, filha, na volta a gente compra, tem que comprar na volta, gente. Se você fizer assim, a mamãe vai te dar isso, dá aquilo. Porque o dia que você falar um negócio sério, teu filho vai saber que você vai cumprir. Entende? Então, a minha mãe sempre foi essa pessoa. Palavra. Aí ela falava, se você infringir essas regras, acabou minha confiança, acabou, você não vai andar de ônibus, porque quando eu fiz 18 anos, ela, permitia que eu dirigisse o carro dela, que eu fosse pra faculdade de carro, que é um privilégio, né? Sim, total. Pra quem não é herdeiro, né? Então, entendeu? Então, era uma coisa, nossa, muito legal. Mas se tinha horário para chegar, para sair. Então, quando eu tinha as minhas vontades, assim, que eu queria ir no lugar e tal, minha mãe falava, vai, quer ir? Quanto custa? Tanto. Pode ir. Mas se Jesus voltar, jura? Você não vai. Aí, eu não vou estar aqui, a avó não vai estar aqui, as tias não vão estar aqui, né? Você já sabe. Aí, você vai ter que passar por esse momento, você já sabe que está escrito na Bíblia. Então... Tá, filha, a mãe te ama, não quero que você vá, mas você já sabe, né? Jura? Eu ia. Qualquer barulho, assim. Será que Jesus voltou? Trombeta. Eu fui criada com medo mesmo. Eu acho que funciona. Sério. E acontecia algumas situações que eu saía do lugar. Sim, eu saía do lugar falando de Jesus pra pessoa, que começava a chorar, né? Enfim. Nunca fui de beber, essas coisas, né? Deus o livre, se eu chegasse, era uma das coisas que minha mãe jamais me perdoaria. Então, assim, eu era a sóbria da turma, entendeu?
Aí uma ficava chorando lá, você tem que ir pra igreja, você tem... Turma. Aí era assim. Até que um dia Deus usou uma pessoa e falou, olha, eu tenho permitido que você se assente na roda dos escarnecedores pra você fazer a diferença, mas o teu tempo tá curto lá, vai acabar. Então, assim, o pai e a mãe tem que estar muito conectado com Deus. Sim. Pra você saber agir, assim, sabe? Com sabedoria. Então, a minha mãe não me privava, assim, a ponto de eu fazer escondido, sabe? E ela é meio milha, assim, né? Ela olhava na minha cara, assim, ela já sabia. Entendeu? Tipo, eu cheguei de um churrasco, assim, eu chorando, mas você não sabe quem que queria ficar comigo lá. O Vinícius. Entendeu? Como você sabe ele? Ele é a pessoa mais improvável daquele lugar. A primeira vez que eu conheci o Amoreco, penso. Ai, gosto dele. Gosto, mas ele não é da igreja. E daí? Você não fica falando de Jesus pra todo mundo aí? O que é mais uma alminha pra você ganhar pro reino? Dona Arione, olha, precisamos conversar. Eu e Dona Arione é uma forte candidata. Ela precisa fazer cursos para mães. Porque a mãe é firme, assim, muito firme. E não é fácil. Esses dias eu fui muito testada nisso. Meu marido não estava, saiu e eu fui com as crianças no mercado. E eu sempre falo para eles, uma surpresa de cada um. Só que geralmente eu especifico a surpresa. Um docinho, um suquinho. E dessa vez eu não especifiquei. Cheguei na porta do mercado, tinha uma parede de Hot Wheels. Só que eram os Hot Wheels mais caros da minha vida. Porque eles custavam R$20. Eu fui para comprar 4 pães. E eu comprei, Aí o Pedro falou assim, mãe, é 2 surpresas, uma para cada uma. Bem, a minha surpresa vai ser um carrinho. Manuela, que não é boa nem nada, quis um carrinho também. Em 4 pães eu gastei R$42. Porque foram R$20 cada Hot Wheels. Foi o pão mais caro da minha vida. Mas eu precisei cumprir a minha palavra, porque eu tinha falado que eram 2 surpresas. E um aprendizado. Na próxima eu vou especificar que tipo de surpresas. Você também aprende, exatamente. Então, o pai e a mãe, claro, que é leal a isso, o filho vai crescer e vai confiar sempre na tua palavra. E não é fácil, porque Claro que não. Às vezes você diz um não, uma criança começa a chorar, você já tinha combinado, você quer amolecer, né? Por isso que eu vejo que pais e mães que tiveram uma criação rígida, precisam muito ser exaltados, porque não é fácil. Às vezes você diz, não vai e acabou. Começa a chorar, você quer amolecer, mas você não pode amolecer. Eu queria muito dizer, não. A minha mãe não dá. Pode chorar. Pode chorar. Daí, acabou? Ou às vezes se machucava, né? Ela falava, não vale, eu não, mãe, não fale, porque mãe fala, acontece. Aí é óbvio que eu me machucava, acontecia, né? Eu vi, mãe fala, acontece. Minha mãe assistindo, se ela virava. Achei que foi pouco. E continuava. Você entende? Incrível, amei. Vem cá, eu nunca tive isso da minha mãe, assim. Ai, colinho. Nunca. Tanto que eu resolvi os meus problemas infantis sozinha, entendeu? Ai, quebrou a boneca. Porque você não foi cuidadosa. Agora só ano que vem que você vai ganhar uma nova. Se você tirar nota boa. Eu estudava em colégio particular e a minha mãe era, se eu não tirasse 7, eu apanhava. Chegava lá com o boletim 6 e 7. Por quê? Você acha que eu sou palhaça de ficar pagando esse colégio particular pra você ficar brincando na sala? Fala bem assim. Olha, Dona Arione, nunca olhando pra aquela carinha, eu nunca imaginava. Ai, tua mãe é tão fofinha. Dona Arione, tire 5 da nota pra você ver. Eu preciso muito de aulas, Dona Arione. Precisamos sentar para cafés, Sim. para conversar sobre criação de filhos. Minha mãe é fera. Minha mãe é fera. Ela tem um filho, assim, ela olha... essa mocinha aí não é boa amiga, não. Melhor Nunca erra. Nunca erra. Nunca errou. O Vini mesmo, ela olhou. Esse piá é homem. Meu irmão assim. Olha como ele trata. Ganha uma sogra primeiro. Olha como ele trata a avó. Maiara, teve um lance da cortina lá que o Vini, não, eu vou resolver. Ele resolve. Isso é homem de verdade. Você tem que valorizar a gente sim. Gostei desse piá. Tô gostando desse piá. Aí vai lá. Passou pelo crivo da Dona Arione, pode casar. Passou. Até as minhas amigas às vezes vêm, tia, e o fulaninho, o que o fulaninho faz? Isso. É muito
muito legal. É divertido, assim, por isso que é a importância da mesa, de você ouvir pessoas experientes, pessoas que venceram na vida, entende? Claro, na trajetória, minha mãe cometeu vários erros, Sim. coisas que eu falo, poxa, mãe, mas não precisava ser tanto assim, né? Mas tentando, a gente errou porque a gente tentou. Exato. Entendeu? Ninguém vai ter um erro na sua história por uma falta de tentativa. Então, a tentativa tende a acontecer. E nada das coisas que você está falando são coisas que foram pra te fazer mal. Não. Nenhuma delas foi, Total. eu quebrei a perna porque minha mãe falou pra eu fazer alguma coisa. Não, pelo contrário. Todas as vezes que você não fazia, que você fazia aquilo que ela dizia que não era pra fazer, você se machucava. É isso. Então, eu acho que os pais, eles querem o melhor pros filhos. Não é fácil você sustentar a tua palavra, mas você é o adulto da relação e você sabe o que precisa ser feito, então faça como Dona Arione. E aí, então, você foi uma jovem que não se desviou, que só deu uns pulinhos ali lá e casou. Casei com o Vinícius e assim, o Vini, ele não era cristão, né? ele é de uma família católica, né? Mas assim, uma família abençoadíssima, assim, sabe? Meu sogro, minha sogra, com princípios. Ele foi criado da mesma forma que eu, sabe? Chinelinho, corria solto nos SPAC. Então, assim, sabe? Ele veio e ele começou a ter as experiências com Deus. Então, foi isso que o fez estar onde ele está hoje, né? Espiritualmente falando. Ele foi vendo, assim, eu falava, amor, olha, Deus faz assim, presta atenção, Deus vai falar, Deus vai fazer. Dele, nossa, amor, é verdade, eu não sei o que é. Às vezes eu falo, amor, nossa, tive um sonho assim, cuidado com isso. Aconteciam as coisas. Então ele começou a desfrutar desse caminho e ver os frutos das nossas vidas, né? Eu incluo a minha igreja, eu incluo o meu pastor, eu incluo todo mundo que está ao nosso redor, minha família. Então, você entende que não é uma coisa fechada? É uma comunidade. Sabe? Então, não dá pra gente querer Jesus sem ter os discípulos junto, entendeu? A gente tá voltando no mesmo ponto, sem ter Judas, sem ter a pessoa melancólica, aquela pessoa tóxica, aquela pessoa que é sofrida, a pessoa que não tem cura. A gente tá ali, nós estamos aqui pra isso, né? Sim. Então, assim, como a tua fala também edifica a minha fé, a gente está aqui, né, no estúdio, a gente está ouvindo todo mundo que está aqui. Então, é sobre isso. Isso que não é um acaso, né? Essa tecnologia, essa evolução, essa câmera aqui na frente, Deus prepara a geração para viver e que essa palavra vai chegar nos corações que devem chegar. Exato. Quem está assistindo a gente agora é porque você deveria estar aqui. Então, é sobre isso. E tem uma porção para você, não esqueça. Aquele que bate a porta vai encontrar. Sim. Deus é acessível a todos aqueles que buscam por Ele. Então busque. Se você quer mais de Deus, ore mais. Esteja na mesa com pessoas que também amam a Cristo. Procure, tenha amizade por interesse. Eu sempre falo isso. Amizades por interesse em conhecer mais Cristo, por saber quem Ele é. A gente precisa ter amigos de Deus, amigos que nos exortam, amigos que nos corrigem, amigos que nos ajudam nos momentos difíceis. Eu já passei por momentos em que eu não conseguia orar. Quem nunca? E, né, eu acho que todas as pessoas são assim. Você tem que ter alguém que ore por você. Você tem que ter alguém que interceda por você nesses momentos difíceis. Né? Eu estava comentando agora do hotel. Você tem que ter uma rede de oração para você ligar e falar, olha, eu não estou bem, você pode orar por mim? E é saudável isso. Então, se você não tem, busque. De maneira intencional mesmo. Ache uma comunidade de fé. A gente vem falando muito, né? Nos últimos episódios eu tenho falado. Ache uma igreja para você. Seja ela qual for. Procure uma igreja que seja próxima da sua Bíblia. Que seja uma igreja bíblica. E congregue nessa igreja. Sabe? Crie raízes lá. Siga uma igreja para você poder fazer parte do corpo de Cristo. Não só usufruindo do que a igreja tem a oferecer, mas também trabalhando na igreja, também doando para a igreja o seu tempo, o seu dinheiro, né, o seu trabalho, a sua amizade, a sua mesa. Exato. É um relacionamento intencional de troca. E a intenção nesse relacionamento é Cristo. Essa palavra é perfeita. A gente precisa ser intencional, é sobre intencionalidade. Você vai vestir uma roupa hoje para sair com uma intenção. Não é, mas é que eu estou sendo notada porque... Não, você saiu para ser notada.
Sim. Você saiu para ser discreta. Você saiu para causar isso. Então, é tudo intencional, né? A gente manda uma mensagem intencional. A gente manda a solicitação de amizade intencional. Então, é sobre isso. Precisamos Você ser exclui também. Exatamente. E com Deus, nós temos que ser intencionais também. Deus, eu quero isso. Senhor, o meu coração está inclinado para isso. Eu gostaria de chegar aqui, sabe? Porque até os desejos do teu coração, quando você tem um relacionamento profundo e reto com o Senhor, vem dele. Sim. Então, você precisa ser sincera. Então, Deus, eu vou agir dessa forma, eu vou me relacionar com essas pessoas porque eu quero chegar lá. Então, me ajuda, coloca, tira o que não é para ser. Daí, por isso que eu estou passando o que eu estou passando. As mudanças da minha vida. E sustente. Exatamente. Porque se você orar... Não, você tem que ser firme. Aí Deus vai fazer. Exatamente. Uma oração perigosíssima que eu faço. Senhor, eis-me aqui. Usa. E aí, às vezes, Deus me usa em coisas que eu não gostaria de fazer. Exatamente, é sobre isso. Mas E tem que estar disposto. você pediu, você orou. Você vai chegar lá. Exatamente. Deus é maravilhoso, até no processo, ele te surpreende, ele te carrega nos braços, sabe? Ele traz um sorriso em um momento que você, ai, como é que eu tô sorrindo fazendo isso aqui? Sabe? É a graça de Deus, é a misericórdia dele sobre a sua vida. É desfrutar do processo no caminho. Exatamente. Tá bom, vou ter que viver, vou ter que passar por isso. Ai, Deus, vem me ajudar aqui que não tá dando certo. E, Mai, a gente falou muito sobre renúncias, né? Você é uma influenciadora cristã e você sempre fala isso. Isso na sua vida é uma coisa muito clara. Mas não é fácil ser crente em lugar nenhum do mundo. Não é fácil você seguir a Cristo, porque você dizer que você ir na igreja às vezes, você escutar um louvor, você saber cantar um louvor, é uma coisa. Agora, você seguir Jesus é outra, totalmente diferente, que nos pede muitas renúncias. O teu trabalho é a exposição da imagem. As pessoas, elas seguem aquilo que você fala que é bom. Você é a cara de muitas marcas hoje. Como que é para você trabalhar sendo cristã? Como é que funcionam as renúncias dentro do teu trabalho? Posicionamento de valores. Eu sou assim, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não me exponho dessa forma. E é assim, e custa tanto. Quer trabalhar comigo? Às vezes me dói muito a marca dizer, ai, mas eu precisaria que você fizesse uma campanha de biquíni. Ah, eu precisaria que você usasse uma peça, uma lingerie. Não, isso não faz parte do meu perfil. Mas eu queria tanto trabalhar com aquela marca, porque ela tem outros produtos que me interessam, sabe? Por isso que eu te falo que daí a questão de, ai, Deus, eu queria. Por que você não permitiu, então, que eu fosse no outro produto, entendeu? Mas não é sobre a marca, é que Deus está mostrando para você, para mim. Ele está trabalhando no meu, me treinando para dizer não. Porque quando algo muito maior aparecer, vai ser fácil para mim, porque já doeu lá atrás, no pequeno, entendeu? Vai ficando calejando, né? Entende? Então, hoje já não me afeta tanto. E você recebe as pessoas te fazem muitas propostas ainda em relação a isso? Às vezes sim, algumas já até... Hoje eu estou no nível que eu tenho alguns assessores por trás. Então, assim, eles já me colocam de frente com marcas que combinam com o meu perfil. Mas sim, às vezes aparece a marca direto procurando, olha, a gente queria fazer... Porque ela me viu como influenciadora da região, né? Então, ela não me conhece muito bem o perfil, então eles acabam mandando a proposta. Até essa questão, esse evento, né? Eles procuraram por influenciadores da região, chegaram ao meu perfil e mandaram o convite, entendeu? Mas é isso, quando você tem esse posicionamento, então assim, ele já, não. E agora também tem a parte boa. Tem a marca que te procura porque você é o que você é. Olha só. Entendeu? Aí, ai, Deus, obrigada. É essas pessoas que eu quero trabalhar, é sobre isso. A marca fala, puxa, sério que você faz isso? Eu não sabia. Quero, vamos fechar. Ou às vezes tá naquela briga ali, fecha, não fecha, por causa da questão de valores, né, e tal. Mas é que a fulaninha faz esse preço, não sei o que. Não, o meu valor é esse e tal. E daí eu não faço assim. Sério? Vamos fechar. É um diferencial, né? Tem que ser diferente, tem que ir na contramão das coisas. É que eu acho que a pessoa também que não diz não pra nada,
ela não tem identidade, porque ela segue Exato. o que a maré Sim. o que o fluxo, onde o fluxo vai, ela vai junto. Né? É o tronco de enchente que a gente fala, né? Que onde vai, ela vai acompanhando, ela não tem uma identidade. Nós temos identidade em Cristo. Então, a nossa base, ela é Cristo. Aquilo que Cristo aprova, nós aprovamos. Exato. Aquilo que ele Cristo faria no seu lugar. Exatamente. Né? E você consegue, Mai, falar sobre Cristo para as marcas, para as pessoas que você trabalha? Como é que é isso para você? Meu bastidor espiritual é muito maior do que eu tenho ali no Instagram, né? Até eu sou puxada a minha orelha pela minha equipe, as pessoas que me conhecem. Eu tive um casal de amigos que falaram, Mai, você deveria ser a pessoa que você é no off, mais no público. Mas eu sei que é o tempo do Senhor na minha vida, de trazer determinados temas, de trabalhar da forma como eu trabalho. Mas sim, o meu bastidor, ele é muito maior. Eu entendo que ninguém entra na minha vida por acaso. Então não é sobre um trabalho, não é sobre a parceria. Sempre que eu fecho com uma loja, um estabelecimento, um produto, um serviço, eu fico assim, ó, como Deus quer me usar nesse lugar? Quem precisa receber? Uma palavra, um abraço, ver um testemunho. Eu já me posiciono dessa forma. Eu já quero entender por que é que eu estou ali. A intencionalidade. Intencionalidade. Eu estou ali para servir. E também ser servida. Porque eu tenho pessoas tão maravilhosas na minha vida, Sil. Sabe, os proprietários, os empresários que eu trabalho. São pessoas incríveis, eles me inspiram tanto, sabe? São pessoas maravilhosas. E você já passou por algum aperto, assim, algum perrengue de, puxa, eu precisava de dinheiro e essa marca veio nesse momento, eu tive que dizer que não. Toda semana! Quem não, né? Nós que dependemos do nosso trabalho, somos autônomos, né? A gente tem ali a intencionalidade de gastar um pouco mais do que ganhamos, né? Você quer ali... A questão das contas já são previstas, né? Mas dessa providência de Deus, né? Aqui não, puxa, precisava desse dinheiro. Mas não é sobre o dinheiro, é sobre o teu posicionamento, porque Deus não precisa daquele dinheiro para te honrar, para te ajudar. Você entende que o pensamento tem que estar um pouco além do que está acontecendo aqui embaixo? Você tem que olhar a situação de cima, assim. O meu não foi aqui, mas a honra é muito maior aqui. Não, vai dizer sim aqui, daí você vai ficar ali, vai acabar ali. Vai ser sem graça, assim. Quando não tem a renúncia, entendeu? Deus faz coisas muito extraordinárias. E que foi o que eu falei pra você. Eu renunciei na parte da manhã a algo que eu poderia ir, assim. Não vou beber, não vou, entendeu? Ia ser legal eu estar lá. Mas eu sei que não é pra mim. Não posso estar lá. Isso aconteceu porque, assim, eu vejo hoje... Bom, a internet nos trouxe muitos influenciadores. E eu vejo muitos influenciadores meio perdidos, assim, de não saber... Todos nós, como você falou, influenciamos de alguma maneira. Mas eu vejo muitos influenciadores não sabendo muito para que lado atirar. Como é que foi para você? Você sempre teve essa convicção, né? Por ser cristã, por conhecer Cristo, saber o que ele gosta e o que ele não gosta, né? Sempre foi assim para você? Ou você foi se moldando ao longo do tempo? Essa questão, parece meio vazio o que eu vou falar. Eu não sou boa. Quem é bom em mim é Deus. Ele me permite fazer um bom trabalho. Então, assim, e ele traz essas pessoas. Eu, sem ele, eu não sou nada. Se não é ele vir assim, me dar coragem, me dar a comunicabilidade que eu tenho, entende? São dons, mas é ele que coloca, ele que permite que as ligações aconteçam, que os networks estejam acontecendo. Então, assim, ele me molda e ele me põe onde ele quer. E eu já estive diante de situações que eu não tinha talento nenhum. Tinha muita gente muito melhor do que eu. E eu passei e essas pessoas não. Fala pra mim o que é. Uau. E é Deus falando, você realmente é ruim nisso, foi ruim nesse negócio, mas é a minha graça e eu te levo onde vou. Por isso que são os improváveis. Por isso que você não precisa ser igual a fulaninha.
Se você aceitar aquilo que Deus tem para você entregar para Deus, renunciar àquilo que você sabe que Ele requer de você, Ele vai te honrar. Deus não precisa de uma pessoa super talentosa para... Entende? Você tem que estar disposto ter relacionamento com Deus, ser obediente e Deus, e aí? Tô aqui. Aí Ele vai te capacitando, entendeu? Vai te tornando boa. E talvez você seja boa em alguns momentos, porque Ele tá te dando multitarefas no reino para você executar isso. Eu me vejo assim. Eu me vejo que Deus coloca... não é uma coisa contínua, sabe? Eu me vejo num processo assim. Todos os dias eu estou em um lugar diferente. Então eu vejo que é um propósito em cada lugar. E eu gosto disso, sabe? Eu vejo que Deus, assim, às vezes nossa, não acredito que eu falei isso, não acredito que eu entendi desse assunto com aquela pessoa naquele momento. Mas não é que eu sou super inteligente, né? Não, eu sou espertinha, mas Deus me fez assim para eu chegar no coração daquela pessoa. Então, por isso que Deus vai levantar gente improvável. Só que a gente tem que sair daquele lugar de... Ó vida, ó céus, ai, porque eu não estudei, ai, porque eu não sei falar igual a Mayara, ai, porque algumas influenciadoras chegam pra mim, mas é que eu não sei falar igual a você, eu não sei. Então você tá morta, filha. Tá fazendo o quê? Entende? Deus é tão maravilhoso, Ele nos capacita, nos levanta, nos faz... E não é sobre ser melhor que ninguém, é sobre você ser bom pro propósito que Ele tem na tua vida. Nossa, e você falando me veio uma coisa muito forte assim no meu coração. Todos nós temos algo que somos melhores. Então você pode ser ruim num monte de coisa, mas tem alguma coisa que você é muito bom. Ou que você tem uma inclinação a ser bom, que às vezes você precisa desenvolver. Por exemplo, a fala. Um bom comunicador, ele precisa de técnica para falar. Ele precisa saber falar as palavras corretas, de maneira correta, um bom português. Não é só não ter vergonha, né? Isso já ajuda muito, mas precisa de técnica. Então, talvez você esteja nos assistindo e você pense, nossa, eu não sou bom em nada. Não, você tem sempre alguma coisa em você que você é bom. Procure o que você tem de bom, qual foi o talento que Deus te deu e use esse talento para o reino. Porque se Deus te deu alguma coisa em que você é bom, é para que você trabalhe a favor do reino com esse talento. Você aprimore, né? Exatamente. Então, se você é bom na comunicação, exalte o nome de Deus na comunicação. E reconheça que você é bom. Igual eu falei ali, a comunicabilidade. Porque eu sei que eu tenho uma facilidade de falar em público, porque Deus me colocou desde criança, com 8 anos de idade, eu dava a escola bíblica dominical para as crianças pequenas. Dava a escola bíblica, lia a historinha da Bíblia que a minha mãe lia para mim. Deus já estava me preparando. Exatamente. Sabe? Então você tem que olhar para a tua trajetória, o que Deus já vem te preparando. Mas se você também, por exemplo, é uma cozinheira, cozinhe com amor. Com excelência. Sabe? Claro. Coloque Deus ali na tua cozinha. Peça para que o Senhor te ajude a cozinhar. Se você é professora de educação infantil, trabalhe com amor. Cuide daquelas crianças como Cristo cuidaria das crianças. Cozinhe como se fosse para Cristo. Se você é dona de casa, cuide da sua casa como você cuidaria da sua casa para receber Cristo na sua mesa. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada, porque Deus aprimora os nossos talentos. É Ele que nos dá os talentos, mas quando nós usamos para o reino, eles são aprimorados. Ai, Mike, é diferente quando a gente conversa com alguém que entendeu que a vida, se ela for direcionada para o reino, ela é uma vida com propósito. E é uma vida que mais é propósito. Que você tem problemas, você tem, né? Você passa raiva, nossa, ira. Ai, que pele linda, que você passa raiva 3 vezes o dia. Então, assim, só que saber... E raiva contida, porque você não pode... Não, tem que sorrir. Quantas vezes eu tive que gravar sorrindo e por dentro eu estava chorando, entendeu? Eu queria mais ficar trancada, eu não queria ver ninguém. Imagine quanto mais se arrumar para sair. E é o meu trabalho. E eu amo o meu trabalho, eu sei que é um instrumento. Como eu vou desprezá-lo? Como que eu vou... Deus não me quer dessa forma. Entende? Você é muito ansiosa, mas como é que você lida com a ansiedade de... Até disso, assim, de eu queria uma coisa e não, eu tive que dizer não aqui, mas e agora?
E agora? Porque tem que vir a provisão de algum Temos, jeito. claro, a gente tem, nossa, pra tudo, assim, eu acho, né? A gente tem, por exemplo, tem um trabalho especial, uma gravação importante, muita expectativa. Ai, sabe, o velho da van vem amanhã, nem dormir na noite, entendeu? Mas assim, eu sempre me questiono, Deus, o que o Senhor quer com isso? Onde é que eu vou chegar com isso? Como vai ser? Ai, Pai, acalma meu coração. E eu tenho algo que eu faço para acalmar meu coração. Eu amo mensagens, as pregações do YouTube. Aí eu tenho os pregadores que eu gosto, que eu coloco à noite para ouvir. Isso me acalma a ansiedade do dia a dia, mas o que me alimenta é meu relacionamento com Deus e a frequência na igreja onde eu congrego. As pessoas estão confundindo isso. As pessoas estão ouvindo as pregações como algo principal, né? A devocionalzinha ali, café com Deus Pai, é o suficiente e acabou. Sim. Tem muito isso, tem muito disso. Então, assim, a questão da raiz. Que daí vem o ventinho da ansiedade, dá uma sacudida, mas não te tira do lugar, entendeu? Então, é sobre isso. Gosto, eu amo música, eu amo cantar, eu amo colocar um louvor, tomar banhos, né? Tô ansiosa ali. E Deus vem me trazendo paz, eu venho me distraindo em outras áreas da minha vida, eu vejo Deus trazendo isso, sabe? Aqui não tá legal, mas aqui tá muito massa. Então eu vou focar aqui, vou ficar com isso aqui que é muito legal, que eu tô amando o que tá acontecendo. Então eu vou viver, vou investir meu tempo, vou investir a minha mesa com essa área da minha vida. Você precisa distribuir suas emoções. Nunca vai estar 100%. Sim. A saúde, o relacionamento com os amigos, você vai ter uma treta ali para resolver. Mas você precisa focar naquilo que está dando certo. E deixe Deus dar um tempo naquilo. Você precisa desse tempo, né? Nunca vai ser perfeito tudo. Então, a gente precisa distribuir as nossas emoções dessa forma. Nossa, que... Olha, é sempre muito bom conversar com você, Mai. Que bom. É sempre uma palavra muito certeira. Amém. E tá sendo uma resposta muito grande de Deus para minha vida nessa conversa. E eu tenho certeza que para você também. E ó, se você assistiu a gente até aqui, não esquece de colocar uma curtida. Segue a gente nos canais do Instagram. Segue a gente aqui também, se inscreve no canal. Manda essa mensagem para uma amiga, para um amigo que precisa ouvir. E você influencia as pessoas. Nós estamos falando tanto sobre influência, que você possa ser uma influência na vida de alguém hoje, mandando o testemunho da Maiara para pessoas que precisam ouvir. Talvez uma pessoa que você sentiu no seu coração, você nem sabe se essa pessoa está passando por algum momento ou não, envia para essa pessoa. Nos ajude a crescer com o canal. Todas as vezes que você curte, que você compartilha, o YouTube entende que essa é um conteúdo relevante, vai entregar para mais pessoas, porque o nosso intuito aqui é apresentar Cristo e as maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas. E é apenas isso, é que as pessoas conheçam Cristo, que elas se apaixonem por Ele e que Ele se torne o maior tesouro delas também. Então nos ajude a crescer com o canal, nos divulgando, curtindo, compartilhando, deixando seu comentário. Conta pra mim o que você achou dessa entrevista até aqui, tá bom? E Mai, eu queria que você me dissesse quais são, se você tem planos para o futuro, se você tem coisas que você espera no Senhor, como é que você... Porque a gente também, eu me vejo numa dificuldade de fazer planos, porque às vezes a gente entrega tudo para Deus, mas a gente não faz planos para o futuro. A gente tem um pouco de receio de planejar alguma coisa. Como é que é essa questão para você do planejar o futuro? Eu planejo. E eu sou muito ousada nos meus sonhos, assim, justamente por eu conhecer a capacidade de Deus de nos levar em lugares altos e fazer realizar sonhos que jamais imaginávamos alcançar, né? Aí um dia Deus usou uma pessoa e falou assim, sabe os sonhos mais loucos que você tem? Deus manda te dizer que você não... Isso daí não passa perto do que Ele tem. Uau! Sabe? É isso, Deus, que a gente tem que sonhar mesmo. Ai, Deus, a questão da intencionalidade e sinceridade. Ai, Deus, tá bom, só essa folhinha aqui, só esse copinho tá bom. Mas você quer 2 copos. E Deus sabe que o teu coração quer 2. Não, mas só um já tá bom. Daí, tá bom, você vai receber 1. E daí você vai olhar o outro com 2. Se você queria 2, você vai ficar remoendo que você queria 2 a vida inteira. Mas você pediu 1. Você pediu 1.
Sabe? Sinceridade. Deus, eu quero isso, eu quero chegar aqui, quero, sabe? Deus é fiel, se você for fiel. Só que aí também que tá, né? Você também tem que ser, você tem que ser filho. A minha mãe que fala. Às vezes chega um povo pedindo conselho pra ela. Dona Arione, lá vem Dona Arione de novo. Ah, não sei o quê. Ai, porque Deus não fez... Mas claro, você é bastardo, você não é filho. Como é que é a tua vida com Deus? Não, mas aí Deus não vai fazer mesmo. Sabe? Então é sobre isso. Você tem que ter certeza quem você é. Porque as pessoas sabem que Deus é grande, que Ele é maior que qualquer força, qualquer mal, qualquer coisa que esteja, qualquer governo, qualquer ideia, qualquer IA, qualquer evolução que aconteça. O Senhor é dono de tudo, Ele controla o mundo inteiro. Que somos nós? Ter um sonho desse tamanho diante de um Deus tão grande. Sabe? Um Deus que faz assim, ó. Que para o sol, um Deus que ressuscita morto, gente. Que Deus é esse? Dono de tudo que existe nesse mundo, de todo o ouro, de toda a prata, de toda a tecnologia, né? Jesus é lindo, tudo. Jesus é lindo. Ele é lindo. A gente não pode deixar de sonhar porque você recebeu um não de Deus em alguma área da sua vida. Sabe? Porque Deus permitiu que alguma doença viesse, porque você passou por um deserto, você perdeu alguém importante, você sofreu em algum momento da sua vida, você foi ferido. Todos nós fomos feridos já. E geralmente somos feridos por pessoas que mais amamos e admiramos. Entende? Sim. Então a gente precisa... E Deus tá aí, o que você vai fazer com essa dor? Você vai ficar cutucando toda hora para sangrar? Libere perdão, libere esse peso, esse fardo, a falta de perdão é carregar defuntos nas costas. Sim. Você carrega coisa morta. Por isso que tá pesado, por isso que dói tanto quando você lembra. Entende? Então tem que liberar, tirar isso de você. Você toma veneno pro outro morrer. Exato! Sabe? Então é isso, o sonho também tem a ver com isso. Se libertar disso para viver o novo de Deus. Só que para viver o novo, vai ter que mudar coisas. Você tem que passar pelo processo de mudanças. Então me aguarda, tá? Que não é... Me aguarda! Que não é fácil. Não é fácil. Mas a fé é colocar o pé e Deus coloca o chão. Mas fé é colocar o pé onde não tem chão. Primeiro você não vê o chão, Isso. depois que o Senhor vem com o chão. Exatamente. É isso. Ai, ele é divino, ele é tudo de bom. E assim, a gente fala porque eu acho que de tanto fazer se tornou rotina, mas não é fácil. Por muitas vezes nós somos seres racionais, então você sabe que você é limitado, que você morre. Então a gente tem muito medo de muitas coisas e o medo nos impede de muitas vezes ter fé, porque a gente é tentado a usar o nosso racional, né? Então a fé é você ir além do que a tua racionalidade diz, do que a tua racionalidade permite, é colocar o pé onde não tem chão, sabendo que Deus proverá o chão. Isso, que Deus vai te sustentar. A gente também precisa ter a consciência que às vezes Deus não vai pôr o chão. Por exemplo, vou falar de uma situação pessoal minha que eu já vivi. A minha família, né, eu perdi um primo para leucemia. Ele descobriu com 4 anos de idade e ele faleceu com 6. Foram 2 anos de deserto. Nunca vi minha mãe tão triste, nunca vi minha avó tão triste, nunca vi a minha tia, que é a mãe dele. Nunca vi minha família tão triste, mas rendida aos pés do Senhor. Aquilo trouxe um laço na nossa família que até hoje nós desfrutamos disso. Sim. Então, assim, Deus também vai dizer não. E a gente não pode deixar de crer também. Entende? Exato. Parece que a gente só fala de fé, aquela coisa... Né? Parece que Deus sempre vai fazer o que a gente pedir, não é? Sim. Ele você acredita. Exato. Mas você precisa entender que aquilo é bom. Que aquilo é real de uma forma genuína na tua vida, que aquilo é o que tinha de melhor para acontecer. E acreditar. Se ele fizer, ele é Deus. Isso, que ele é um grande gerenciador da nossa vida. Então, entregar a esse ponto de agradecer as coisas ruins e difíceis também. Porque tudo é ensinamento. Em todos os momentos da nossa vida, a gente aprende. Mas eu acredito que nos momentos de maior dor e de maior dificuldade, a gente aprende ainda mais. Isso, né? Então, é claro que é muito difícil a gente ver um ente querido sofrendo e a gente gostaria que as pessoas fossem curadas, todas as pessoas. A gente gostaria que as pessoas não morressem.
Mas a morte é uma realidade na nossa vida, né? Todos nós vamos morrer. E alguns de maneira mais rápida, né? De maneira menos dolorosa, menos sofrida, outros não. E a gente não sabe como é que vai ser isso. E é confiar também que Deus vai fazer por nós o melhor, que nós teremos o fim que Deus planejou para nós, né? Então, é confiar em Deus 100% do tempo, né? Não tem outra explicação, não tem como explicar isso de uma outra maneira. Ai, mas muito bom conversar com você e eu gostaria de te pedir para deixar um recado para quem está nos assistindo, aquilo que você sentiu no seu coração, né? Estamos caminhando aí para o final da nossa conversa, que foi muito edificante. Então, se você tiver um recado para talvez as pessoas que ainda não conhecem Cristo, para os influenciadores, para todas as pessoas que influenciam, que são todo mundo, né? Sim. Então, fique à vontade. Eu queria deixar que vocês acreditem mesmo no poder da fé, no poder daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, que vocês se assentem em boas mesas, que vocês tenham conversas profundas com pessoas que têm frutos, são pessoas enraizadas, né, na palavra, têm conhecimento de Deus. Crie esses momentos, se ninguém te chamar para nada, vai lá e faça. E lembre-se que Deus não faz nada por acaso. Nada é por acaso e a gente tem que ter posicionamento na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e que tudo sempre vai levar a um lugar e que seja o propósito dele. Convide ele para fazer parte dos seus dias e com certeza tudo vai mudar. Amém, amém, mãe. Nossa, é sempre um prazer descer aqui. É sempre obrigada conversar com você. Amém. É muito edificante e eu tenho certeza que a vida das pessoas que vão nos assistir, as pessoas certas nos ouvirão e a vida delas também vai ser transformada. Amém. Obrigada pelo convite. Imagina. Você pode orar por nós? Sim. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado a Deus por essa oportunidade, obrigado a Deus por esse estúdio, pelas pessoas que são responsáveis por esse lugar. Obrigado pela vida da Silvana, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui podendo falar do Teu amor, porque nós temos histórias para contar, olhando por tudo que já vivemos, Senhor. Eu só quero te dizer muito obrigado, Jesus. Tu és a nossa vida, Tu és o nosso Deus. Queremos te convidar todos os dias para estarmos ao nosso lado, tomando as nossas decisões, que o Senhor possa alcançar as pessoas que estão nos vendo nesse momento, as pessoas que precisam de uma providência, de uma resposta, precisam de cura, que se encontrem em algum lugar, Senhor, difícil, que o Senhor possa falar com elas, que elas sintam a Tua presença através desse canal, Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos, Pai, e queremos dizer o quanto te amamos e o quanto, Senhor, é bem-vindo em tudo o que fizermos. Continue nos ajudando, continue nos ensinando, Pai, sobre o Teu amor, sobre a Tua graça e a Tua misericórdia. É o que nós te pedimos e te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Mãe, muito obrigada. Obrigada, uma honra ter você aqui. E você, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua paciência. Eu espero que essa conversa tenha edificado tanto a sua vida como edificou a minha. E não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para você saber dos próximos vídeos, das próximas gravações. Compartilha com seus amigos e eu te espero no próximo episódio. Um beijo e até mais. Fiquem com Deus.